Então, Eclesiastes capítulo 1, a gente vai ler até o versículo de número 15. A palavra de Deus, ela diz assim, Eclesiastes 1, a partir do verso 1. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei em Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Amém. Queridos, o livro de Eclesiastes é uma obra singular na palavra de Deus. Ao contrário dos outros 65 livros, a mensagem principal de Eclesiastes, aparentemente, é negativa. Se você está procurando um conteúdo motivacional, algo para te encher de ânimo e alegria, certamente você não deve começar por Eclesiastes. Não desista dele ainda. É palavra de Deus também. Eclesiastes possui uma mensagem importante, atual, que a gente só consegue compreendê-la quando a gente a enquadra dentro do panorama total do Evangelho. Como já indicamos outro dia, a gente erra quando interpreta a Bíblia de maneira isolada. A Bíblia é uma história só, a história da revelação de Deus, que começa na criação, em Gênesis, e se completa na nova criação, em Apocalipse, e tudo tendo como centro a vida e obra de Jesus. Tudo isso, irmãos, é porque a tese de Eclesiastes é a seguinte: a vida parece não ter nenhum sentido. Versículo 2 nos dá o tom: que grande inutilidade, nada faz sentido. A tradução clássica desse versículo diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O autor Eugene Peterson traduz esse versículo da seguinte forma: vazio, tudo é um grande vazio, nada vale a pena, nada faz sentido. Uma outra tradução completa dizendo: nada faz o menor sentido. Conclusão do autor de Eclesiastes foi que ele, após analisar a realidade da vida, diz o versículo 13 e 14, que ele se dedicou a investigar, a estudar tudo que é feito debaixo do céu, e depois de olhar tudo, de refletir sobre tudo, a natureza, o comportamento das pessoas, a sociedade, a conclusão dele é: tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento. De certa maneira, nós
podemos concordar com ele. Talvez em algum momento você já se deparou com esse pensamento. Será que a vida tem sentido? Tem algum sentido isso tudo que está acontecendo? Vale a pena? Tem algum significado? Parece que quanto mais a sério a gente leva a vida, mais nos enchemos de perplexidade. Os olhos não se cansam de ver, os ouvidos de ouvir, e não há limites para o que precisamos e podemos estudar. E ainda assim a gente não sabe o suficiente sobre nada. A natureza parece uma eterna repetição de ciclos, dias, noites, semanas, meses, estações. Parece que nada de novo acontece e parece, sobretudo, que o mal está sempre ganhando. Para onde olhamos, vemos sofrimento e dor, injustiça, mas tudo é meio aleatório. A doença que chega para um, não chega para o outro. Muitas vezes, talvez já tenha acontecido com você, você olha alguém e pensa assim, poxa, essa pessoa com essa enfermidade, nesse quadro, não vai sobreviver muito tempo. E a pessoa é curada, e a pessoa fica saudável, vive muitos anos. Em contrapartida, aquele que você achava que iria viver muito tempo, às vezes, falece rapidamente. Pessoas morrem de forma estúpida. As violências mais absurdas são praticadas contra crianças, idosos e pessoas indefesas. Os maus prosperam usando maldade, e os bons são pisados em sua bondade, e isso parece não fazer sentido. Também não faz sentido os grandes projetos e realizações. Às vezes a gente se dedica anos a algo que depois de um tempo se mostra absolutamente inútil, valeu de nada. Ou então você se dedica e se empenha a um certo projeto, a uma realização, abre mão de várias coisas, dorme pouco, trabalha muito, deixa de cuidar da saúde, e chega lá, você conquista. E o Filho de Deus se fez ser humano para que nós pudéssemos encontrar a verdadeira vida humana. Jesus vai dizer, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a fé em Jesus não apenas proporciona vida. A graça de Deus, por meio da fé em Cristo, nos dá condições de viver a vida. Então Ele dá a vida e Ele te dá condições para viver a vida. A vida que passamos a viver passa a ter significado, passa a ter profundidade, passa a ter relevância. Porque é vida vivida no poder do Espírito. É vida vivida na perspectiva da eternidade. É vida de Deus. Jesus é a resposta para o sentido da vida, porque Ele nos dá a vida, nos dá condições para viver essa vida. E Ele nos mostra o exemplo de como essa vida pode ser vivida neste mundo. Veja, meus irmãos, ninguém viveu uma vida mais plena do que Jesus. Ninguém viveu mais feliz do que Jesus. Ninguém levou a vida mais a sério do que Jesus. Ninguém foi tão alegre como Jesus. Ninguém se importou com o próximo como Jesus. Ninguém tinha esperança como Jesus. Ninguém fez o bem como Jesus. Ninguém enfrentou o mal como Jesus. Ninguém serviu a Deus como Jesus. Então, veja, Jesus
mostra para a gente um exemplo de vida humana que foge daquelas opções que listamos no início. Você não vai encontrar na vida de Jesus se entregando às farras, Jesus se entregando ou se permitindo lutar com as armas do mal. Não. Ninguém percebeu as contradições da vida, as injustiças e o sofrimento como Jesus. Mas diante do caos da sociedade, Jesus não sucumbiu a uma vida de depressão, a uma vida de angústia, ou uma vida entregue aos prazeres, tampouco a uma vida pragmática. Diante da hipocrisia dos religiosos, diante da indiferença dos poderosos, diante da falta de fé, da ausência de bondade, da crueldade, Jesus não jogou tudo para o alto e se entregou à prostituição. Tampouco ficou em casa trancado, chorando, lamentando a vida, esperando a morte chegar. Mas também Jesus não se rendeu aos esquemas da época para tentar tirar alguma vantagem. Jesus encarou a vida na presença de Deus. A vida de Jesus tinha sentido. E esse sentido não vinha da cultura ou da sociedade, mas de Deus. A agenda de Jesus, o que ele fazia, como ele interagia com o mundo, seguia o padrão de Deus, não do mundo. Por quê? Porque Jesus viveu a vida de Deus. Jesus viveu a vida do reino, não a vida que o diabo lhe ofereceu. A pergunta que eu te faço é essa: qual é a vida que você está vivendo? Você está vivendo, você está existindo, seu coração está batendo, seu corpo está aí, sua mente está aí. Qual a vida que você está vivendo? Qual é o fator determinante dessa vida? Qual é o sentido da vida que você vive? A sua vida está parecida com o modelo de Jesus? Deus tem vida para a nossa vida. A sua vida pode ter sentido. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de parar de ficar apostando nas propostas desse mundo. Chega de apostar em projetos mirabolantes, apostar em pessoas, apostar em políticos, apostar em dinheiro, apostar em rituais religiosos, apostar em você mesmo. Nessa manhã, o desafio do Senhor para as nossas vidas é: Senhor, eu quero viver uma vida significativa. Eu quero viver a vida de Jesus. Então o Evangelho não é sobre viver menos. O Evangelho é sobre viver mais, viver melhor. É o jeito certo de aproveitar a vida. Porque viver a vida de Deus, de acordo com a vontade de Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus, em comunhão com Deus, essa é a vida de Jesus. Vida no Espírito Santo, que se caracteriza por amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, paciência. A vida de Jesus é o oposto de desistir da vida, é o oposto de desistir desse mundo. A vida de Jesus é levar esse mundo a sério, é se importar com você, com o seu corpo, com a sua saúde, é se importar com a sua família, com os seus amigos, com o seu trabalho, com a sua vida financeira, é se divertir, é se alegrar,
é lutar contra o mal. Mas fazer tudo isso na perspectiva de Deus. Fazer tudo isso de acordo com o modelo de Jesus. Eclesiastes ainda nos dá uma outra pista, uma segunda, uma última pista, para a construção desse significado de vida. E ele vai aparecer no último versículo. Eu falei da outra pista no penúltimo versículo, agora eu vou citar o último versículo de Eclesiastes, que vai dizer lá: pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Meu irmão, minha irmã, a história desse mundo não termina nesse mundo. A história desse mundo é muito mais do que um ciclo de eventos naturais. A história desse mundo começa em Deus, mas ela também termina em Deus. Veja, Ele é o Deus que vem, e um dia todos nós, todas as pessoas dessa cidade, todos os habitantes desse planeta, todos estarão diante do Criador. Todos os vivos e também aqueles que já morreram. Os livros serão abertos e todos serão julgados por Ele, de acordo com a vontade dEle. Vontade que Ele já revelou no Evangelho. Só que no Evangelho aprendemos que o fim é o início. Em Jesus passamos a viver uma vida com significado em um mundo cheio de contradições. A vinda de Jesus é o fim, não do mundo, mas o fim dessa realidade. Quando então Ele vier, viveremos uma vida plena de significado, em uma realidade totalmente ressignificada. Então, olhando para lá, pensando no futuro de Deus, encontramos sentido aqui. Então veja, no primeiro movimento, eu olho para o Criador. E no Criador eu entendo o propósito da minha vida. Eu olho para Jesus, eu encontro um modelo para a minha vida. E agora eu olho para o futuro. Ser cristão é crer no futuro, ser cristão é ter esperança, e a vida com esperança em Deus é uma vida cheia de significado e sentido. A esperança no futuro é a solução para os problemas e contradições que encontramos nesse mundo. É a solução para a contradição do mal, para o problema do mal. Porque Ele é o Deus que virá, e quando Ele vier, toda mentira será revelada e superada pela verdade. Quando Ele vier, não haverá mais segredos. Todos os esquemas serão revelados e julgados. Toda injustiça será consertada. Todos terão de prestar contas do mal que praticaram. Todos nós, aqui nesse mundo, nessa vida, sentimos fome e sede de justiça. Lá encontraremos satisfação. Todos os que aqui se valeram da violência, da maldade, da corrupção, da impunidade, terão de prestar contas ao Senhor como juiz. Todos os que zombaram de Deus, do Evangelho, da vontade dEle, terão de ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Naquele dia, o mal, em todas as suas formas, será julgado e condenado. O pecado, o mundo, a morte, Satanás, os demônios, todos os que rejeitaram o Criador. Naquele dia, o mal será condenado e o bem será recompensado. Todos aqueles que aqui perseveraram, crendo no Senhor, serão reconhecidos como filhos de Deus. São aqueles que, segundo o Apocalipse, estarão vestidos de boas obras. Eles ouvirão: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito.
venha e participe da alegria do Senhor. Portanto, queridos, a vinda de Jesus mostra para a gente que as nossas ações importam. As nossas ações importam. O bem que fazemos importa. A comunhão com Deus importa. O servir a Deus importa. A caridade importa. O perdão importa. A santidade importa. Pode não importar para o governo. Pode não importar para a sua família. Pode não importar para os seus amigos. Pode não importar para os seus vizinhos. Não importa para o diabo, não importa para os seus seguidores. Importa para Deus. Importa para Deus. A minha vida tem sentido, a minha vida tem significado. O que eu faço ou deixo de fazer tem valor. Porque o Criador se importa. E ninguém importa tanto quanto Ele. Ninguém importa como Ele. Porque importa, Ele revelou esse modelo de vida em sua palavra. Porque importa, o Filho de Deus se tornou ser humano e viveu essa vida. Porque importa, Deus nos deu o Espírito Santo para vivermos a vida de Jesus. Porque importa, Deus nos enviou como igreja para promover esta vida neste mundo. Porque importa, um dia prestaremos contas a Ele do que fizemos. Então, meu irmão, a vida tem sentido sim. Existe um jeito certo de viver essa vida. A forma como você está levando a vida. Mesmo quando ninguém está te vendo. Mesmo aquilo que não vai para as redes sociais. Mesmo aquilo que se passa no seu coração. Isso aí importa. Por quê? Porque servimos aquele que não julga apenas o exterior. Julga também o coração. Então, meu querido, minha querida, a gente termina aqui essa reflexão com duas opções. Dois desafios para você. A primeira opção é você chegar à conclusão que de fato você não está vivendo uma vida, ou melhor, que você está vivendo uma vida vazia, sem sentido, sem significado. Talvez você frequente igreja, talvez você seja uma pessoa simpática à religião, talvez seja uma pessoa até evangélica, mas se sente vazio. Você não teve a experiência de olhar esse mundo e entender significado. Ou ainda, talvez em algum momento da sua caminhada a vida teve sentido. Talvez em algum momento da sua jornada as coisas tinham valor, valiam a pena. Você se importava. Você fazia o certo e sentia convicção no seu coração, e você desviava-se do errado. Isso fazia sentido para você, mas o tempo foi passando. E o seu coração foi se esfriando. E talvez agora você tenha se entregado a um tipo de relativismo, tanto faz, tanto fez. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de você encher o seu coração com a vida de Jesus. Essa é a vida que Deus tem para a gente. É uma vida que leva a sério a vida desse mundo. É uma vida plena. É uma vida de alegria. É uma vida que enfrenta o mal. É uma vida que serve ao Senhor. É uma vida cheia de vida. É uma vida
que está pronta para o encontro com o Criador, porque honra o Criador. Eu queria desafiar você a fechar os seus olhos nessa hora. Tempo da gente falar com o Senhor e orar ao Senhor. Tempo da gente colocar-se diante do Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero viver essa vida. Eu quero viver essa vida que não está marcada nem pela amargura, nem pela incredulidade. Talvez, de alguma forma, na sua caminhada, você fez aquelas opções do início. Talvez você está tão cansado e decidiu: poxa, agora eu quero só ser feliz. Agora eu quero só me divertir. Agora eu quero só relaxar. Agora eu quero tentar aproveitar a vida. Só que nada disso preencheu o seu coração. Você sabe, você se dá conta do vazio que há dentro de você. Talvez você esteja buscando encontrar uma forma de encarar a vida com seriedade, mas você se decepcionou, e a amargura, a tristeza, a angústia foi tomando conta do seu coração. E chega um momento que você se pergunta: de que vale a pena? Para que serve? Todo esse esforço, todo esse empenho, toda essa dedicação? Talvez você virou apenas um pragmático tentando pagar as contas, cuidar das tarefas. Meu irmão, minha irmã, Deus está olhando para você. Você está na presença do Criador. O Criador te deu vida em Jesus. A pergunta é: qual é a vida que você tem vivido? Qual é o significado da vida que você tem vivido? Fale com o Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor. Deus amado, a vida nesse mundo afetada pelo pecado não é fácil. E de repente, ó Pai, a gente olha para um lado e olha para o outro, Senhor, e as coisas parecem não ter o menor sentido. E pior ainda, Senhor, muitas vezes a nossa sensação é que o mal vale a pena, de que o mal está vencendo. A sensação, Senhor, é de que o esforço para fazer o certo não é recompensado. Deus amado, peço ao Senhor que nessa hora, o Senhor que vê os corações, veja os nossos corações. Veja a condição desse coração, ó Pai, que ouve essa palavra, mas simplesmente não se importa, porque não consegue enxergar o significado da sua vida. Visita com cura, Senhor. Visita com libertação, visita com transformação. Atua de forma poderosa, convertendo, transformando.
para que possamos nos importar com o Senhor. A Deus, que o Teu Espírito Santo renove o nosso coração, para que possamos viver a vida de Jesus. Uma vida que leva a sério a vida desse mundo, uma vida que não é uma forma de escapar da realidade, mas encarar a realidade. Vá, Senhor, curando as feridas do coração, vá trazendo força aos cansados, vai fazendo com que os frutos do Teu Espírito, Senhor, prosperem em nossa vida, prosperem em nossa alma, e que possamos sentir do céu o amor, a paz, a alegria e a condição, Senhor, de viver uma vida de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de paciência. Encha-nos com Teu Espírito, Senhor. Encha-nos com a Tua graça. Cobre com a Tua graça todo o nosso egoísmo, Senhor, todo o nosso egocentrismo, toda a amargura, todo o pragmatismo, Senhor, todo o relativismo. Cobre com a Tua graça, Senhor, os corações, ó Pai, tomados por sentimentos, ó Pai, de morte. Que no Senhor possamos encontrar vida e graça para viver essa vida com sentido, sentido no domingo, sentido na Tua presença, sentido na segunda-feira, sentido no trabalho, na escola, na vida pública, sentido quando estivermos em casa sozinhos, sentido em pensar bem, em sentir bem, em fazer o bem e dizer não ao mal. Porque, Senhor, o que fazemos importa, porque a nossa vida importa, porque o Senhor se importa conosco. Em nome de Jesus, é o desejo do nosso coração, nós oramos.